Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, você está no canal Valterapias Integradas e o meu nome é Valerina Rosa. Eu estou aqui com vocês todas as semanas trazendo um tema para a nossa reflexão. Bom, no podcast de hoje eu estarei falando sobre os vários tipos de medos abordados pela terapia floral de Bach. Então fique comigo. Bom, nós já falamos sobre a terapia floral, sobre os florais de Bach, sobre a sua atuação e como eles trazem muitos benefícios para a nossa saúde emocional. No podcast de hoje eu estarei falando especificamente sobre os tipos de medos abordados pela terapia floral de Bach. Bom, antes de falar dos tipos de medo e até das essências que são importantes, para esses tipos de medos, eu gostaria de fazer um comentário de que o medo é um mecanismo de sobrevivência que está conosco desde os nossos ancestrais, lá de trás. O medo já vem atuando em nossa história há muito tempo. E graças a ele e graças aos nossos antepassados, nós estamos aqui. Porque se não fosse o medo e todo esse mecanismo de sobrevivência, nós não teríamos o que nós temos hoje até como seres humanos, como seres que lutam, que avançam e que trazem perspectivas novas de sobrevivência. Então, o medo, sendo um mecanismo de sobrevivência, ele nos ajuda a manter até a nossa existência. Mas, na verdade, tudo isso aconteceu ao longo do tempo e acabou se tornando até um mecanismo que, aos poucos, foi se tornando um mecanismo contra o nosso próprio ser, uma vez que passou a ser utilizado de forma muito intensa. Então, a agressividade e a violência urbana, elas aumentaram de tal forma que, para nós nos defendermos de tudo, nós precisamos ativar cada vez mais esse mecanismo de sobrevivência. Então, ter medo deixou de ser uma necessidade de sobrevivência e passou a ser até uma arma muitas vezes que é usada contra nós mesmos, na medida em que ela nos paralisa frente não só à violência exterior, mas contra a nossa própria possibilidade de crescimento pessoal. Então, hoje, em meio ao estresse generalizado da vida moderna, o medo ele acaba inibindo e até coagindo, evitando até de forma ostensiva a possibilidade de sermos naturais e irmos em busca até dos nossos desejos, nossos caminhos, as soluções que nós temos para as nossas vidas. O medo, apesar de toda essa abordagem positiva, porque foi ele e é ele que nos ajuda a manter a nossa vida, a nossa sobrevivência, ele acabou se tornando um mecanismo de reação muito grande que muitas vezes a gente usa até em momentos muito inadequados, justamente por estarmos nos defendendo cada vez mais das ameaças que para nós, porque essas ameaças elas são muito individuais, o que pode ser um motivo de medo para umas pessoas não é um motivo para outras. Então esse mecanismo de sobrevivência ele é muito pessoal. As pessoas desenvolveram até sentimentos e emoções que passam a atuar muitas vezes contra elas mesmas. Então, o medo, apesar de ser um mecanismo de sobrevivência importante para todos nós, ele, em alguns momentos, ele pode cercear, ele pode barrar o nosso crescimento pessoal. Então,
pela perspectiva, né, dos florais de Bach. Aliás, eu gosto muito dessa abordagem dos florais de Bach, porque eles não veem o medo como um único tipo de medo, né? Eles avaliam o medo através de 5 óticas. E essas 5 óticas, elas nos traz uma clareza para o tipo de medo que nós podemos estar sentindo no momento e que nós podemos cuidar com carinho através dos florais de Bach. Então, vamos lá. O primeiro tipo de medo, ele é um tipo de medo que se caracteriza pela própria proteção da nossa sobrevivência, né? Eu diria que ele é o mais básico de todos os medos. Então, é aquele que acompanha o ser humano desde os primórdios e acabou se tornando também um bicho-papão, né? Por quê? Porque ele está relacionado com todos os medos cotidianos. E é um tipo de medo que impede muitas vezes que tomemos atitudes, muitas vezes até indispensáveis em nossas vidas. Por quê? Porque ele bloqueia toda a possibilidade de ação. Então, quais tipos de medos que estão associados a esse primeiro tipo? É o medo, por exemplo, o medo de sair de casa, não é? O medo de ser assaltado, o medo de acidente, o medo da doença. E hoje, né, com essa pandemia, com esse vírus no ar, o medo da doença, ela é bem clara para todos nós. Então, a maioria das pessoas, é claro que as pessoas sentem o medo de ser infectadas. E esse primeiro tipo de floral, ele vai ajudar muito nesse momento atual. Então, para esse tipo de medo, nós usamos o floral Mimulus. Floral Mimulus. Eu vou deixar o nome desses florais aqui na descrição desse podcast, para que vocês possam utilizar. Os florais, eles não têm contraindicação, apesar de que, dependendo do caso, dependendo até da gravidade, é claro que é importante a presença de um terapeuta floral. Mas o floral Mimulus, ele vai realmente ajudar você a vencer esse medo, que é um medo cotidiano, é um medo real, é um medo que se apresenta ali na nossa frente e nós temos muita clareza do que seja. Então esse é o primeiro tipo de medo. O segundo tipo de medo, ele se refere aos medos que nós não conseguimos identificar ou até dar nome, né? São os chamados medos indefinidos e desconhecidos. Então, esses medos, eles vêm acompanhados, por exemplo, por ansiedade, por apreensão e até por pressentimentos. E esses pressentimentos, muitas vezes, eles são pressentimentos que trazem alguma mensagem que não é nada positiva. Então, tem pessoas muito sensíveis, pessoas que captam a energia até do ambiente e que muitas vezes sentem, né, essa energia de uma forma muito intensa, muito densa, inclusive. Então, para essas pessoas, esse floral vai ser excelente. E como que se chama esse floral? Floral Aspen. Floral Aspen. Então, para medos indefinidos. O terceiro tipo de medo está ligado ao medo do descontrole mental e da perda até da razão. Então, quando as pessoas elas passam por situações muito estressantes e desafiadoras, elas têm medo, né, de não conseguir o controle necessário. E nos casos mais graves, a pessoa pode até pensar no suicídio. E, infelizmente, não é algo bom de se comentar, mas é uma realidade que até está tomando ou até está afetando a vida de muitas pessoas nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia. As pessoas estão sendo tão pressionadas a viver situações que para elas eram situações que não existiam em suas vidas e elas passam até sentir o medo de perder o controle. Então, o floral mais adequado para esse tipo de medo é o floral Cherry Plum. Cherry Plum, um floral excelente e que realmente pode ajudar muito nesse momento atual. Bom, o quarto tipo de medo, ele é muito comum entre as pessoas que estão ligadas por vínculos afetivos ou até de amizade. Então, nesse caso, o sofrimento e o medo, ele ocorre por quê? Porque há uma preocupação excessiva com as pessoas que estão ligadas a nós, que nós temos um vínculo. Então, o que
acontece com a pessoa que passa por esse tipo de medo? As pessoas que têm muita preocupação com os seus entes queridos e os pensamentos negativos, eles rodeiam a mente da pessoa. Então, seus pensamentos acabam criando as mais variadas, né, situações negativas e aumentando assim o seu medo, né? Então, para esse tipo de medo, que é um medo que traz a preocupação consigo, o floral mais adequado é o floral Red Chestnut, do inglês, né? Red ou red, vermelho, Red Chestnut, Red Chestnut. Esse floral é muito bom para pais, para as mães, para avós, né, familiares, porque muitos dos nossos familiares podem ter muitas preocupações, e essas preocupações, elas têm a desvantagem, né, vamos dizer assim, de desproteger as pessoas com as quais a pessoa está ligada. Então, quando a pessoa, ela pode ter até uma preocupação, até vamos chamar de básica, né? Mas a pessoa, ela confia que a proteção vai existir, até se ela faz uma oração pedindo proteção, com certeza ela estará protegendo a pessoa que ela tem o vínculo. Mas se ela sente preocupações e se ela tem pensamentos negativos, ela pode criar, sim, através desses pensamentos, uma desproteção, o que pode até acarretar, em alguns casos, situações mais negativas para os seus entes queridos. Bom, então vamos para o quinto tipo de medo. Esse quinto tipo de medo, ele é mais angustiante, por quê? Porque ele gera pavor e pode levar também ao pânico. Ele é causado por algum acontecimento inesperado, desagradável, como por exemplo um desastre, um testemunho de um acidente, um assalto, uma violência ou qualquer situação que faça com que a pessoa passe até por um trauma, né? A pessoa pode ter um choque tão grande que para ela é um trauma. Então esse tipo de medo, ele pode também ser gerado por um agravamento dos outros medos, né? Como eu já falei. Então, numa escala de 1 a 5, esse seria um medo mais agravado. A pessoa passa por uma situação de trauma e com o passar do tempo ela vai, esse trauma, né, se não for cuidado, ele vai sendo agravado e a pessoa, ela gera mais e mais a tendência, né, para levar ao pânico. Então, nesse caso, há um acúmulo de várias situações e que precisam realmente ser trabalhadas uma a uma até que se consiga o equilíbrio, né, de forma completa. Então, para esse tipo de medo, nós utilizamos o floral Rock Rose ou Rock Rose, como as pessoas chamam. Então é importante lembrar que todos nós estamos sujeitos a vivenciar um ou outro tipo de medo decorrer de nossas vidas. E algumas vezes podemos até sentir mais de um tipo de medo ao mesmo tempo. Então, cuidar desses medos é muito importante, porque seja qual for a situação, né, de conflito existente, sempre haverá o medo por trás das situações. E nós precisamos, primeiramente, trabalhar esses medos para que eles não nos impeçam, né, de poder caminhar mais livremente, né, enfrentando todos os desafios a que estamos expostos em nossas vidas. Quando nós cuidamos desses medos, nós deixamos realmente de atrair todo tipo de situações negativas, porque nós elevamos a nossa energia, criando ao redor de nós uma aura, né, de proteção muito maior, que nos protege de toda negatividade e perigos. E este realmente é um fator, né, bastante importante quando nós utilizamos as essências florais de Bach. Elas sempre vão elevar a nossa energia, fazendo que nós nos libertemos, né, dessas energias negativas que muitas vezes estão atreladas às nossas emoções, até aos nossos estados psíquicos negativos. Então esses são os 5 tipos de medos abordados pela terapia floral de Bach, cada qual com suas características e seu floral específico. Lembrando que todas as essências florais para o medo, elas trabalham o equilíbrio interior
e promovem também a integração harmoniosa entre o consciente e o inconsciente. E esses florais, eles facilitam todos esses processos de aprendizagem, trazendo mais facilidade até de assimilação das situações de dificuldades em nossas vidas. Então esse é o nosso tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estarei aqui na próxima semana trazendo mais um tema para a nossa reflexão. Então eu fico por aqui, até lá, tchau! Semana que vem estamos de volta com mais autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tchau, tchau!